Hoje com a missionária Liane Serpas. Seja muito bem-vinda ao nosso meio, Liane. Obrigada. A Liane, ela é diretora executiva e fundadora da Missão Esperança para a Europa, certo, Liane? Certo. E ela vai se apresentar hoje para a gente e falar sobre um tema muito importante, que é missões na Europa hoje, né? O que faz sentido na Europa hoje, uma Europa tão secularizada, tão individualista, tão longe de Deus, o que faz sentido? Por outro lado, a Alemanha, o berço da reforma, né? Por que fazer missões na Europa? Muita gente não entende isso, né? Eu queria orar e queria agradecer muito sua disposição, sua participação. É um prazer. Muito obrigada, viu? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida da tua serva. Por favor, abençoe a Liane, fale através dela e esteja falando aos nossos corações, nos despertando, Senhor, para esse tema tão importante. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir, por gentileza, que todo mundo deixasse o microfone fechado, tá bom? Só a Liane com o microfone aberto, para a gente não ter interrupções, né? E gostaria de pedir que vocês, se vocês quiserem, nós vamos ter um tempinho para perguntas no final. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas pelo chat, eu vou estar anotando, e aí no final a gente pode conversar com a Liane sobre essas perguntas, tá certo? Aí vocês vão enviando pelo chat. Pronto, Liane, com você. Posso começar? Pode. Tá bom. Posso ver algumas pessoas, Mayra? Sim. Tá bem, queridos, olha, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu estou muito feliz com o convite da Mayra e do Thomas. Sou gaúcha de nascimento, tenho os pais alemães e recebi uma bolsa de estudos em 81, quando fui estudar na Alemanha, me preparar para missões. E passei em vários países, trabalhei em vários países da Europa, mais de 33 anos. E a necessidade na Europa, o meu choro pelos europeus nesses 33 anos, em ver pessoas sem Jesus Cristo, me fez voltar ao Brasil para levar missionários bem preparados para a realidade na Europa. Porque eu vi muitos missionários brasileiros chegarem despreparados para a realidade, né? Mas, isso vai vir nos meus temas, eu vou abordar alguns temas, vou passar bastante informações para vocês, algumas experiências. O que eu gostaria de sugerir para vocês, se vocês quiserem anotar, é um livro, ele é bem fininho, mas é muito importante. O Evangelho 3D, Ministério nas Culturas de Culpa, Vergonha e Medo. O Evangelho 3D, Ministério nas Culturas de Culpa, Vergonha e Medo. É muito importante. É Jason George, o escritor. Depois quero convidar vocês para assistir um vídeo de líderes europeus de várias nações da Europa que falam sobre a realidade na Europa, falam das dificuldades, falam das oportunidades e do mover de Deus na Europa. Esse vídeo eu só posso oferecer para vocês na página da nossa missão, que é esperançaparaeuropa.org. Se vocês entram lá, vocês vão ver o vídeo bem no final da página, por que a Europa e por que agora. Então, esse vídeo é muito importante, é falado
por líderes europeus. E outro filme que eu gostaria de convidar vocês a assistirem é sobre as Inquisições na Europa. O filme A Rainha de Margot. A Rainha de Margot, com um T no final. Trata da noite de São Bartolomeu, na qual foram mortos de forma crucial quase todos os protestantes, ou evangélicos, ou cristãos em França. Então, hoje à noite eu quero abordar vários temas e eu vou falar de uma Europa que tem 47 países. A União Europeia tem 28 países, mas o continente europeu tem 47 países. E a Europa, em relação ao mundo, vejam só vocês, na América do Norte temos 18,7 cristãos. Na América Latina temos 27,1 de cristãos. No Pacífico nós temos 25,6 de cristãos. Na África, 25,5 de cristãos. Na Ásia, 6,0. E na Europa nós temos 4,3. O menor número de cristãos atualmente está na Europa. Na Europa, há 19 países. Nos 47 do continente europeu, há 19 países em que a proporção de cristãos é inferior a 1% da população. Queridos, é doloroso. Eu falo aqui para vocês, o meu coração, depois de 33 anos lutando, estando na Europa, evangelizando, levando pessoas a Jesus Cristo em vários países, o meu coração ficou lá, com os perdidos da Europa. Porque muita gente espera de que nós chegamos e os amamos com o amor de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de ouvir o que vocês sabem sobre a Europa, mas não há tempo para isso. Então, eu quero convidar vocês agora a olharmos para o continente europeu com os olhos de Deus. O que vocês acham, Deus olhando para a Europa, como é que Deus vê a Europa? Deus só vê na Europa os perdidos e só vê na Europa aqueles achados por Jesus Cristo. Então, hoje à noite, quando eu falo para vocês sobre o continente europeu, eu quero pedir para vocês, vamos olhar com os olhos de Deus a Europa. Não a riqueza na Europa, não a cultura da Europa, não a economia da Europa, mas os perdidos na Europa. As fontes da minha pesquisa, de tudo que eu passo de informações, eu tenho de muitas fontes a nível de nações seculares, eu tenho de várias páginas de muçulmanos, eu tenho informações da Aliança Evangélica Europeia, eu tenho informações que eu peguei de organizações que trabalham 50, 60 anos na Europa. E a minha experiência, mais de 30 anos em vários países. Nós recordamos no Brasil, o continente europeu, o berço da reforma protestante, a mãe dos maiores reformadores da igreja cristã protestante. E isso é verdade. Só para mencionar alguns, Francisco de Assis, John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley e muitos outros. Não vou citar aqui, porque daí é uma perda de tempo para tudo que eu quero mencionar para vocês. A Europa é o berço de vários movimentos. O movimento pietista, escola dominical, sociedades bíblicas, exército da salvação e assim por diante. A Europa produziu os mais famosos oratórios em torno da pessoa de Jesus Cristo. A Paixão segundo Mateus, o Messias. Os hinos mais cantados vêm da Europa. Castelo Forte, Jesus, a Alegria dos Homens e assim por diante.
As mais notáveis confissões de fé foram escritas na Europa. Confissão de Augsburgo, Confissão Escocesa, Confissão de Westminster. A Europa organizou muitas agências missionárias, enviou milhares de missionários para todo o mundo. Nós, aqui no Brasil, na América Latina, fomos alcançados por europeus e americanos, que nos vieram trazer as boas novas de Jesus Cristo. Alguns perderam a vida no ministério. Eu lembro de uma senhora de 84 anos que eu conheci em Frankfurt, numa igreja. Ela chegou e chorou quando ela me conheceu, sabendo que eu vim do Brasil, estudando na Alemanha. Ela disse, a minha filha, a única, faleceu no Amazonas. Foi nos anos 60. Ela falou, olha, uma avioneta onde ela estava dentro, quando ia para a tribo, caiu, e nunca mais eu ouvi nada da minha filha. Ela chorava. Então, muitos missionários perderam a vida aqui no Brasil, evangelizando aqui os povos. O continente europeu de hoje é multicultural. Por quê? Estão presentes na Europa todas as culturas, todas as línguas, todas as religiões e ideologias do mundo. Há tudo na Europa de hoje. Vejam vocês, 750 milhões em 47 países. Apenas 15 milhões são evangélicos. Quer dizer que 735 milhões vivem lá sem Jesus Cristo. Então, é muito triste conhecer essa realidade. Quando eu fiz essas pesquisas, eu chorava dia e noite. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu fiz 33 anos na Europa para todo esse povo aqui morrendo sem Jesus Cristo? A reforma de Martinho Lutero, em 1517, trouxe vários avivamentos em países nórdicos da Europa e no centro da Europa. Mas no sul da Europa, os países da Península Ibérica, mais do leste europeu, que são de maioria ortodoxa e muçulmana, esse movimento de reforma não chegou. Não houve avivamento e reavivamento nesses países. Não chegou a reforma protestante. Então, Martinho Lutero sofreu perseguição quando ele traduziu a Bíblia. Eles queriam queimar a Bíblia, mas quem eles? Foi o movimento da Contra-Reforma, o Tribunal do Santo Ofício, por parte da Igreja Católica. Foram as inquisições que ocorreram em vários países, como Itália, França, Espanha, Portugal, para julgar os crimes de heresia, com torturas das mais horrendas, gente. Queimação em praça pública, principalmente os novos cristãos e judeus convertidos ao cristianismo. Por isso que eu sugeri para vocês verem o filme A Rainha Margot, para ter uma noção de que foram as inquisições na Europa. Vejam vocês, os católicos europeus têm a permissão de ter uma Bíblia e ler uma Bíblia desde o Concílio do Vaticano II, por volta de 1963 e 67. Até então, as missas eram realizadas em latim. E ninguém entendia nada. Gente, vocês ainda estão aí que eu não estou vendo. Alô? Está todo mundo aqui, Liane. Tá. Então, mas aqui tem alguma coisa que diz, ai, que o Zoom tirou a minha imagem, mas eu vou falando, tá, queridos? Então, em várias
regiões da Europa ainda há hoje uma perseguição aos chamados protestantes evangélicos. Por exemplo, em Portugal, quando estive no norte de Portugal, crentes de várias igrejas iam para trás dos montes, para as montanhas, evangelizar em aldeias, e eles foram apedrejados, eles tiveram que correr. Isso faz o quê? 15, 20 anos? Então, ainda há perseguição aos evangélicos. As pessoas, em geral, não estão à espera que alguém lhes venha falar de Jesus Cristo. Por isso, ao serem abordados, eles geralmente se afastam, né? A maioria dos evangélicos não conhece a realidade dos seus países. E quando alguém chega para fazer missões, eles perguntam: o que vieram fazer aqui? Né? Não é uma situação de mau gosto, mas por quê? Porque não sabem como está, qual é a situação do seu país, né? Eu queria muito ver vocês, mas pronto. O continente americano, asiático e africano tem uma dívida de gratidão cristã com a igreja no continente europeu. Ajudar-lhes a evangelizar as nações na Europa. Eu sei que alguém falou comigo e está muito baixinho, que eu não ouvi. Quer repetir? E tem uma qualidade muito legal. Vamos lá. Está muito baixinho, meu irmão. Deixa eu ver. Consegui, graças a Deus. Então, eu acredito que os irmãos conseguiram ouvir. Agora eu queria passar para um outro tema, para falar um pouco sobre o continente onde é preciso semear. A Europa é um continente totalmente envelhecido. Totalmente envelhecido. Cada vez menos jovens e crianças estão presentes na sociedade. Para vocês terem ideia, quando eu estudei de 1981 a 85 na Alemanha, faltavam nas igrejas evangélicas os jovens casais entre os 25 e 40 anos, não haviam. Por quê? Porque não existia, né? Eram tão poucos, contava tão pouco. Então, hoje, isso é muito menos ainda. A salvação da Previdência em vários países na Europa é os refugiados com seus filhos, porque eles se formam, trabalham, pagam a Previdência, e com isso as pessoas de idade, que cada vez são mais, o número cada vez é maior, conseguem viver com a sua aposentadoria. Na Europa não há razões para celebrar a reforma protestante, a não ser pelos poucos crentes que tem lá. O cristianismo está em grande parte secularizado na Europa, quase em todos os países. O que causou o número de igrejas históricas na Holanda, Inglaterra, Alemanha, Escócia, que ficaram vazias de pessoas e viraram bibliotecas, restaurantes, discotecas e mesquitas. O evangelho não é relevante hoje para a maioria dos europeus, nos 47 países. Há 19 países, como eu falei, que não tem 1% de evangélicos na população total do país. Na Alemanha, vejam vocês o que eu vou dizer, na Alemanha, onde aconteceu a reforma, queridos, há regiões na Alemanha que não foram alcançadas pela reforma. E nós olhamos daqui para a Europa e dissemos assim, a Europa pós-reforma. Não é verdade. Alguns países passaram pela reforma protestante, a maioria não. Sempre foi campo missionário urgente.
Vejam que na Alemanha, no dia 15 de agosto, eles celebram a Ascensão de Maria em vários lugares no país, e ainda vão depois como peregrinos a Portugal, lotam vários ônibus rumo a Portugal no dia de Fátima, em maio. Há poucos anos, na Igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha, onde Martinho Lutero afixou as 95 teses no dia 31, em 1517. Queridos, eu assisti isso no jornal, porque eu estava na Alemanha. Os muçulmanos dedicavam aquela igreja, o castelo de Wittenberg, ao islamismo. E teve uma alemã sentada na plateia, no alto, com uma bandeira alemã, numa altura ela gritou em voz alta. Esse lugar, essa igreja é histórica e faz parte do nosso cristianismo. Aqui recordamos nossos valores cristãos. E essa senhora foi tirada pela polícia alemã por provocar distúrbios. Imaginam vocês a dor daquela senhora. Hoje tudo é suspeito na Europa. As pessoas vivem atormentadas e sem esperança. São relevantes para a grande maioria das pessoas as ideias humanistas, e o que as cativam são as filosofias orientais, o esoterismo, a nova era, yoga, budismo e o islamismo. A cultura juvenil é uma cultura totalmente secularizada. 30% dos jovens são desempregados e muitos escravizados no álcool e na droga. A maioria, vejam vocês, queridos, ouçam bem, a maioria não tem laços familiares desses jovens. E agora, os muçulmanos os convidam para suas famílias, porque os muçulmanos são muito família, convidam esse jovem para suas famílias, e os jovens se sentem acolhidos, se sentem amados, e esses muçulmanos aproveitam a oferecer essa família para fins de convencê-los como muçulmanos extremismos. As TVs, em qualquer país da Europa, ao fazer nas datas comemorativas, Natal e Páscoa, entrevistas, dificilmente a televisão encontra alguém que saiba explicar que essas datas, Natal e Páscoa, são bíblicas. Fazem parte dos cristãos. O desconhecimento total das verdades bíblicas atinge a maioria dos europeus. E os leva a basear a sua fé em um pouco que lhes interessa em diversas ideologias e religiões que estão presentes, inclusive do cristianismo, afirmando, ao serem abordados por um cristão, eu tenho a minha fé e o meu Deus. O despreparo para ouçam bem, o despreparo para toda essa realidade levou muitos missionários num passado recente quebrar emocionalmente no campo e questionarem a sua vocação e duvidarem do próprio Deus pela falta de frutos. Fazer missões para eles e as suas igrejas aqui no Brasil é um fracasso e uma tragédia. Em 2009, na Inglaterra, foi realizada uma campanha ateísta da British Humanist Association com o apoio de Richard Dawkins, o patrono dos ateus, quando em 30 ônibus em Londres, por 4 semanas foi afixada uma faixa enorme do tamanho do ônibus com a frase Deus não existe. Para de reclamar e aproveite a vida. Vejam vocês, agora essa é uma experiência maravilhosa de uma mão cheia de crentes na Espanha. Dias depois dessa campanha em Londres,
que foi conhecida mundialmente. Alguns poucos crentes numa aldeia na Espanha, eles não têm muitas posses, são pessoas pobres. Escreveram à mão centenas e centenas de bilhetes, porque eles queriam contrapor aos ingleses. E escreveram nos bilhetes a seguinte frase: Deus está vivo. Se quiser o conhecer, nos pergunte. E eles puseram esses bilhetes em todos os lugares públicos, naquela vila, naquela aldeia, nas suas casas tinha bilhetes. E os jornalistas que estavam em Londres disseram: meu Deus, o que se passa na Espanha? Nós temos que ir lá. Então eles chegaram, também os jornalistas chegaram a essa aldeia, e veio com eles um espanhol ateísta, um jornalista. E o resultado é que um dos jornalistas, um ateu espanhol, ficou tão impressionado com aquilo que aquelas pessoas falavam sobre Deus, e ele confiou a sua vida a Jesus Cristo. Agora eu quero fazer esta afirmação. Mais vale um crente em sua fé, audacioso no seu testemunho, do que milhares de ateístas sem esperança. Comparando o desfile de Londres, comparando a aldeia de Espanha, veja quem ganhou. Quem serviu a Jesus e ganhou uma vida. Por que as igrejas estão na Europa do jeito que estão? Um motivo apenas é que os valores cristãos nos seus filhos, os pais não investiram nos seus filhos e netos, e as igrejas não investiram nas futuras gerações. Isso é bem visível na liderança de denominações cristãs e de muitas organizações missionárias. Os líderes são velhos, são homens de Deus, são homens que amam os perdidos, que enviaram missionários, mas estão velhos, vão morrer porque estão velhos. E eles não têm alguém com esse amor e com essa visão que eles têm para deixar em seu lugar. E talvez ainda algumas igrejas também vão, por isso, mudar e ser museu, discoteca, mesquita ou biblioteca. Ouçam, quem chegar à Europa como missionário deve saber que irá trabalhar com duas religiões mais poderosas do mundo. Uma, um cristianismo nominal e secular. Outro, e um islamismo furioso. São os dois grupos mais fortes na Europa. A esperança dos poucos crentes europeus está nos filhos dos seus missionários nos diversos continentes, também no Brasil. O seu clamor é bem audível. Venham e ajudam-nos. Mas venham chamados pelo próprio Deus, bem preparados para vencer os obstáculos e a ausência de frutos, porque em todo o continente europeu é tempo de semear. Se alguém sair do Brasil para colher na Europa e não sem semear, não vai preparado para a realidade, porque a Europa é um continente onde é preciso semear a palavra, permanecer em oração, para que o Espírito Santo convença as pessoas. Então, se a pessoa não sabe se relacionar com outros, porque a Europa, eu vou falar logo, é a longo prazo e relacional. Então, se alguém sabe, conhece a realidade na Europa e sabe, eu vou lá semear. Quem colhe é o Espírito Santo. Talvez Deus me dê o privilégio de colher bastante, mas eu vou semear.
esse é um continente que precisa missionários bem preparados para essa dura realidade. Estava a falar antes para a Mayra, eu passei os 33 anos lá, e quando eu falo na Europa eu choro, porque é lá o meu lugar, mas estou aqui chamando missionários. Vamos lá servir a Europa precisa de Jesus Cristo. Olha, outro ponto, a Europa é a longo prazo, não vai lá para 5 anos. Conheci tantos brasileiros em muitos países, não vão preparados para a realidade. Sabe o que eles fazem? Porque eles não sabem como abordar os europeus e os refugiados que estão lá, eles procuram os brasileiros. Aí fazem um grupinho de brasileiro e manda uma foto para o Brasil e diz, olha, eu já tenho uma igreja. Tem igreja sem fim só de brasileiros na Europa. Gente, nós somos chamados para alcançar os europeus e os refugiados. E claro, os brasileiros podem estar juntos, mas nós não vamos lá para reunir os brasileiros. Muitos deles eu conheci em Portugal, no Algarve. É gente desviada da igreja já aqui no Brasil, foi lá, não quer nada com Deus no Brasil. Agora, se chegar alguém despreparado, vai se reunir com os brasileiros e vai ficar satisfeito. Eu estive em 2019 na Alemanha e vou no ano que vem mais uma vez, porque eu sou enviada pela Alemanha. E um casal de americanos que trabalhou no Brasil está lá na divisa da Suíça, tentando, numa igreja de brasileiros, que tem 300 brasileiros, tentando que esses brasileiros que estão lá ganhando dinheiro sejam discípulos para fazer discípulos. E quando eu estive lá, eu não conheço o casal, me ligaram e disseram, Liane, como é que nós podemos... Nós estamos investindo tudo. Essa gente quer ganhar dinheiro. Então, muitos brasileiros, porque foram despreparados, se perderam no dinheiro. Queridos, se nós temos um chamado de Deus, nós vamos para ganhar discípulos, fazer discípulos que ganham discípulos. Precisamos para a Europa uma teologia missional, relacional, né? Porque chegar assim e falar de Jesus para o povo na rua, porque no Brasil eu fiz assim, o povo vai dar volta. Eu tenho essa experiência, né? O povo na Europa está somente aberto se você sabe construir amizades, sabe convidá-los. Tem um ponto aí bem profundo que fica para o final. Então, eu não vou pegar aquele ponto agora. Os países que no passado enviaram milhares de missionários, hoje são campo fértil para o islamismo e para as religiões e o ateísmo, religiões orientais. O desconhecimento e despreparo já levou muitos missionários a quebrar no campo, a questionar a sua vocação e a duvidar da sua fé. Conhecer uma nova língua na Europa, uma nova cultura permeada por outras culturas, costumes, é bastante difícil, é longo prazo. A maior prova de amor para os europeus que nós vamos servir é aprender a sua língua o melhor possível e adaptar-nos à sua cultura. Vejam, eu em Portugal, Deus abriu a porta em 5 emissoras católicas no norte. Tudo pela oração, queridos. Podia agora ligar para uma emissora e dizer, eu quero entrar com um grupo aqui do Brasil, eles diriam, Liane, entra. Essas pessoas, isso foi conquistado pela oração. Mas eles, os portugueses, notaram que eu aprendi o português deles, por isso que faço uma mistura hoje aqui no Brasil. Eu tive 5 professores portugueses, talvez tenha alguém que me escuta, que corrigiam todas as mensagens para a rádio e diziam, Liane,
nós somos a tua professora, o teu professor, então vamos te ouvir. E olha, vocês não acreditam, no dia que eu voltava da rádio e falei totalmente português, eles diziam, você é nossa, você é nossa. Então, aprender a língua dos europeus é o primeiro passo para dizer para eles que nós os amamos, mesmo em Portugal. Não podemos seguir para fazer missões na Europa por ter tido um sonho, uma visão, uma profecia. Pode ter sido, mas quem tem que confirmar isso é Deus. Porque senão você vai chegar lá. Vai notar que o povo lá faz uma volta que não se aproxima, você vai encontrar 3 brasileiros e vai ficar feliz. E acabou missões, né? Então, pelo fruto permanecer ausente, por Deus, pela misericórdia, dar o fruto, precisa longo prazo. Nós precisamos ficar firmes no Senhor, firmes na oração, convidar as pessoas para nossa casa, para as refeições. Em Viseu, em outras cidades que eu morei também na Alemanha, as pessoas ganhavam a chave da minha casa e moravam na minha casa, os estudantes. Ai, vamos para a casa da Liane, porque lá a gente é bem acolhido. Podem ir lá, tá a chave ali, vão lá. Às vezes chegava em casa, eu pedia licença para poder dormir, porque eles passavam a noite lá. Mas depois eles queriam saber sobre Jesus, queridos. E muitos se converteram. Por quê? Porque eles sentiram aqui a gente é acolhido, pô. Queridos, a vossa casa tem que ser relacional. Nem que vocês não tiverem 20 cadeiras, põe a almofadinha, tapete no chão e deixa de sentar lá. Mas construir amizades e, através das amizades, alcançar o povo. O desconhecimento dessa necessidade do ministério relacional e a longo prazo deixou muita gente no trajeto. E ouçam, eu estou em Curitiba, sou da CEPAL, nós trabalhamos com os pastores, e num café de manhã com os pastores, eu falei um pouco sobre a Europa, e um pastor aqui de Curitiba chegou e contou que a junta dele buscou todos os missionários de volta, porque estavam doentes, porque não tinha fruto para mostrar, e ele falou, nós, na Europa, nunca mais. Queridos, se não for Deus, se não for preparo, eu senti o meu coração sangrou ao ouvir isso. Porque eu senti que faltou conhecimento e preparo. O pastor da igreja e o candidato precisam conhecer a realidade do campo europeu. O missionário leva muito tempo até se desfazer dos seus planos. Quantas vezes eu ouvi na Europa chegar um brasileiro e dizer, olha, eu fui pastor de 3.000 membros no Brasil, aqui os europeus não estão a trabalhar pouco, eu vou ter que trabalhar, vou mostrar para eles como é que vai ser. Queridos, ficou lá 3, 4, 5 anos, desapareceu. Por quê? Porque a Europa é diferente do Brasil. Nós não podemos ir com um projeto que a gente fez no Brasil e dizer, esse nós vamos fazer na Europa. Vá para a Europa, mas vá para aquilo que Deus quer usar você, com talentos, com a tua casa, com os teus dons. Deixa Deus fazer o projeto dele com você na Europa. Alguns passaram, eu também, por momentos difíceis, porque Deus transforma o caráter, a personalidade. Deus nos quebra no campo, porque Ele nos quer fazer como Ele quer. Eu conheci na Europa um Deus que eu não conhecia antes no Brasil. Eu nasci de novo aqui, conheci Jesus Cristo aqui com os meus pais. Mas conhecer o Deus que eu conheço hoje, eu conheci na Europa. E, nossa, gente, que maravilhoso Deus é esse.
somos chamados para servir e nós não podemos servir adequadamente se não conhecemos a língua do povo, se não conhecemos a história das pessoas, se não conhecemos as suas carências físicas, emocionais, espirituais. Como é que a gente vai chegar e dizer, olha, você precisa de Jesus? A pessoa precisa de bem outras coisas. Antes dela estar aberta para ouvir Jesus. E isso pode levar muito tempo. Uma amizade que custa tempo. Para dizer para vocês de uma menina em Portugal, muito querida, eu precisei 23 anos para que a Lúcia realmente entendesse o amor de Deus por ela. E ela aceitou Jesus e se desviou, pintou, bordou, separou um casal e tudo, mas ela sabia que a Eliane dizia, olha, você pode voltar aqui, se você precisar, a minha porta está aberta. E ela hoje é casada, tem filhos, é sincera com Deus, e sabe o que ela disse no dia que eu saí de Portugal? Ela disse, Liana, vá buscar missionários como você, que abre a casa, que perdoa, que diz, olha, Deus tem um plano para a tua vida. E se você errou, Deus vai te corrigir. Mas Deus tem um plano para a tua vida. Agora eu quero chegar à parte, a chave de ouro para fazer missões, queridos, é a metodologia relacional de Jesus Cristo. Vamos ver um pouco o que como Jesus fazia, para nós fazer igual? Ele não fazia acepção de pessoas. Ele olhava todas as pessoas como perdidas e sem pastor. Ele amava as pessoas incondicionalmente. Nós amamos as pessoas incondicionalmente. Sabe que eu cheguei a Portugal, depois de me formar na Alemanha, muito bem formada para missões. Cheguei no norte de Portugal, fui para falar com os pastores, vou implantar aqui uma missão para ajudar vocês e tal. E os pastores, quem é você? A gente não convidou. O que você quer aqui? Queridos, dali os diplomas não valeram nada. Eu fui para casa no meu apartamento, eu tinha alugado um apartamento, só tinha água na torneira, não tinha mais nada, porque eu tinha chegado. E eu entrei naquele apartamento e falei, Deus, daqui eu não saio. Olha como eu fui recebida. Eu não amo essas pessoas. Sabe, uma semana eu passei em oração no meu apartamento e Deus me mostrou. Quem morreu pelos portugueses foi ele e não a Liana. Romanos 5:5 diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E Deus queria falar comigo seriamente, que é esse amor de Deus, que não fui eu que morri pelos portugueses, mas foi ele, que eu precisava para amar os portugueses. Depois de orar uma semana, eu fui olhar na janela, assim, no 5º andar eu morei, olhei o lixo lá fora, eu digo, nossa, o Espírito Santo dizia, Liana, vai ajuntar o lixo? Você já ama os teus vizinhos como eu amo? Vai lá buscar o lixo. Eu fui lá, juntei o lixo, os vizinhos todos na janela. Quem é essa mulher? Quem vai pagar essa mulher? Quem é ela para levantar nosso lixo? Quando eu entrei no edifício com os sacos cheios de lixo, eles estavam tudo lá. O que você veio fazer aqui? Quem é você? Eu falei, queridos, eu estou morando aqui, esse lixo é nosso, meu também. Ai, queridos, o lixo que eu levantei. Os 5 andares viraram os meus amigos. As mulheres cozinhavam para mim, os homens cuidavam do meu carro. Viver como Jesus vivia no meio do povo. Ele ministrava as suas necessidades, curava as suas feridas. Nós chegamos ao evangelho pelas orelhas e queremos ver as pessoas salvas. Não é assim, queridos. Nós temos que aprender com Jesus Cristo. Ele andava, ele curava, ele atava as feridas. Elas confiavam nele e ele lhes anunciava
as boas novas da salvação. É esses missionários que a Europa precisa. Bem preparados, mas com a metodologia de Jesus Cristo. Esse é o princípio que motivou o apóstolo Paulo em suas atividades missionárias. Paulo disse, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Se queremos participar dos atos de Deus na Europa, em face aos duros desafios da pós-modernidade, se queremos ir ao encontro das pessoas onde elas estão, precisamos diariamente nos espelhar em Jesus Cristo. As pessoas na Europa precisam ver em nossas vidas o amor incondicional de Deus. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quando eu sentei no avião para vir para o Brasil, em 2012, falei, Deus, eu não amo os brasileiros, mas quem morreu por eles foi você. Preciso desse amor. Então, queridos, meu Deus, com meu amor, eu nem olho para os meus vizinhos. Mas o amor de Deus me faz amá-los incondicionalmente, apesar deles, às vezes, não cumprimentar, não desejarem conversa, mas amá-los, servi-los, ser bênção para eles. Nós precisamos do coração de Jesus, nós precisamos os olhos de Jesus para ver as pessoas com grande compaixão, essas pessoas perdidas sem Jesus Cristo. Meu Deus, queridos, eu queria estar na Europa agora, com tudo que eu aprendi lá com Deus. Em todo lugar, há pessoas querendo conhecer esse Deus. Precisamos ser as mãos de Jesus Cristo. Dispostos a abraçar, servir, socorrer, abençoar. Nós precisamos ser os pés de Jesus Cristo para estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. Nós precisamos da boca de Jesus Cristo, precisamos anunciar as boas novas da salvação com amor, com ousadia, principalmente no nosso estilo de vida. Precisamos levar as pessoas a conhecer Deus através da sua palavra. Não através das nossas palavras, através da sua palavra. Porque essa produz frutos. Não vamos encontrar no continente europeu, queridos, de tudo que eu falei que é difícil lá, nós não vamos encontrar nenhuma pessoa no continente, em qualquer país, que não quer ser amada incondicionalmente. As pessoas lá desejam isso. O amor de Jesus é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, para trabalhar na Europa, nós precisamos estar preparados para trabalhar com os muçulmanos. Eu tenho ainda alguns minutos, né, Mayra? Me confirme. Sim, Liane, você tem mais 10 minutos que estão vindo várias perguntas. Tá. Nós temos que estar preparados para trabalhar com os muçulmanos. A gente acha que só fazer curso para ir para a Ásia. Pierre Vogel é um alemão de gema, queridos. É um dos muçulmanos mais temidos da Europa. Ele conseguiu antes da pandemia, agora eu não sei como é que está, mas ele conseguia convencer, através das suas pregações, aproximadamente 4.000 jovens por ano. Jovens na Alemanha, para fazerem parte do islamismo e extremismo. A pandemia provavelmente mudou essa situação, mas a ansiedade dele deve continuar a mesma. Agora ouçam, esse Pierre Vogel, mais um chamado Ibrahim Nagy, extremistas muçulmanos
que pregam o ódio em cidades alemãs, distribuíram 25 milhões de exemplares de Alcorão na Alemanha e na Suíça, de porta a porta, e na Áustria. E o grupo extremista tem o objetivo de colocar um Alcorão em cada lar do continente europeu. Será que nós temos essa ousadia para colocar uma Bíblia em cada lar europeu? Hoje, o continente europeu tem 54 milhões de muçulmanos, mas contando os de maioria muçulmana do lado leste, porque tem países no continente europeu com maioria muçulmana, né? As pesquisas indicam que em 20 anos, aproximadamente, 25% da população europeia deverá ser islâmica. Desde a chegada dos milhares de refugiados nos últimos anos, principalmente a partir de 2015, eu estive na Alemanha, esse número de muçulmanos tem aumentado, como também aumentaram as ameaças terroristas que nós ouvimos antes da pandemia, né? Agora, os europeus estão preocupados por causa desses ataques, e então vem os debates públicos na televisão. A Europa será, em futuro breve, islamizada, ou o Islão se tornará europeu? E são perguntas, questões que foram levadas antes da pandemia muito, muito à televisão, porque eram os ataques terroristas. Os europeus se sentem, em parte, ameaçados em relação aos ataques em diversos países da Europa. Esse medo e preocupação não existiu antes da chegada dos refugiados. Em relação aos muçulmanos que já viviam na Europa, legalizados, trabalhavam na Europa, muitos até estão na política na Europa. Com esses, os europeus não têm medo, mas por causa dos extremistas que vieram junto com os refugiados, eles ganharam medo de todos. E nós também íamos ganhar. Todo o missionário que deseja servir na Europa, ele deve ter um preparo para trabalhar com os muçulmanos. Os muçulmanos refugiados lá são bem mais agressivos. Por quê? Eles se veem deslocados, não compreendidos em parte. Para eles, o mundo ocidental, afinal, é diferente do que eles imaginavam na Ásia. A Igreja Europeia não estava preparada para essa mudança repentina dessa cosmovisão e ficou muito apreensiva, porque não sabem como podem alcançar esses tantos refugiados. Embora há muitas boas iniciativas, para citar um exemplo na Alemanha, por exemplo, foi feito um mini chip para colocar, um chip para colocar no celular. E nesse chip tem a Bíblia com o Novo e Velho Testamento e o filme Jesus em 12 línguas. E esses são colocados nos centros refugiados, entregue para eles e tal. Muitas igrejas em diversos países receberam muitos refugiados, entre eles muitos muçulmanos que se converteram para Jesus. Um exemplo, num bairro de Berlim, que eu fui ver com os meus olhos, havia 2 igrejas luteranas fechadas, porque não tinha pessoas, e daí chegou aquela enxurrada de muçulmanos e refugiados em 2015. Sabe o que aconteceu com aquelas igrejas? Hoje tem 750 muçulmanos convertidos naquelas igrejas. E as 2 estão abertas, levando e celebrando o Deus que salvou aquelas pessoas. Nós não temos ideia do profundo amor que esses muçulmanos têm por Jesus Cristo e pelas pessoas. Muitos deles têm que mudar de endereço dia após dia, porque eles são ameaçados pelo seu próprio povo, porque se converteram ao cristianismo. Desde os ataques terroristas, escutam essa, no centro de Paris, tem surgido igreja como os cogumelos do chão. Eu tenho colegas missionários lá em Paris, diz Liane, a gente se põe a mão à cabeça, o que está acontecendo aqui?
E tudo porque houve aquele ataque e as pessoas começaram a buscar Deus. Os refugiados, o povo os franceses. Então, tem igrejas que nem cogumelos que surgiram lá. Uma intérprete muçulmana me contou, ela é chamada para fazer traduções nesses abrigos de refugiados. E ela diz que toda vez que ela entra, ela diz, olha, eu sou ex-muçulmana, sou crente em Jesus Cristo. Aí diz que começam a gritar, porque são centros grandes, com 600, com 1000 refugiados, começa a gritar, encontramos alguém. O que ela faz? Ela chama os pastores na cidade e diz, olha, vão de ônibus lá buscar essas pessoas crentes que vieram da Ásia e estão lá no centro de refugiados, eles querem celebrar Jesus com vocês, porque eles conhecem Jesus Cristo. Ela disse, é impressionante como as pessoas ficam. E olha, eu quero contar minha experiência. Em 2015, eu passei pela igreja na Alemanha, todo mundo com medo. Ai, meu Deus, o que será de nós? 2019, eu passei pelas mesmas igrejas, sabe o que tinha lá? Corais, grupo de louvor, 5 etnias, povos diferentes convertidos. Eu digo, então, irmãos, tem uma igreja lá perto de Bielefeld, construíram enorme, porque muitos refugiados aceitaram o Senhor, e disseram, olha, olha o que Deus fez. Eu falei, pois é, né? Em vez de vocês precisar mandar missionários para a Ásia, Deus mandou as pessoas na frente da igreja. Então, tem igrejas hoje cheias de gente refugiada, muçulmanos convertidos. O triste é que em junho, ouçam essa, em junho de 2021, o governo alemão oficializou escolas de formação na Alemanha para os imãs muçulmanos. Muito triste, muito triste. Essa notícia foi muito mal recebida por todos os europeus. Então, a luta espiritual é grande na Europa. Nos países que não foram alcançados pela reforma, é muito grande. Eu abri hoje um livro aqui dentro de casa, que eu tenho guardado, com as aflições que eu passei no campo. Eu nem quero acreditar que eu passei por isso. Mas ver lá como Deus foi fiel, como Deus libertou. Há um número de países no velho continente, católicos ortodoxos e muçulmanos, que não tiveram o avivamento e avivamento. Apenas uma pequena brisa da reforma protestante chegou a essas nações. Várias organizações missionárias internacionais que trabalham nesses países há dezenas de anos os qualificam o cemitério dos nossos missionários. Quando estive pronta na Alemanha para sair para Portugal, o líder da TIM, é uma missão americana, e chegou e falou comigo, diz, Liane, quer ir conosco para Portugal? E daí ele falou, mas ó, eu já te aviso, a gente tirou 300 missionários na nossa história, dos anos que passamos lá, 300 missionários de Portugal, porque estavam depressivos, porque não aguentaram, porque as lutas foram demais. Agora, se a Liane está disposta a ir conosco, nós queremos a Liane. É bem difícil, mas quando é Deus que chama, nós vamos lá e vamos ver maravilhas. Queridos, o ministério é desgastante na Europa. Eu, em Portugal, quando saí de Portugal, eu conhecia os portugueses, conhecia os brasileiros em Portugal e outros de outras nações. Eu fui assim, fiz uma viagem para me despedir. Vocês acham que eu encontrei um missionário feliz? Estavam todos eles dizendo, Liane, peça oração para nós. A Liane sabe como é que é. Então, nós precisamos de gente que ora por nós. Eu fui levada a tribunal em Viseu pelos satanistas que queriam me matar, e eu digo para vocês, na hora, eu pedi para minha igreja na Alemanha orar por mim. Eu entrei naquele tribunal com acusações de falsa identidade, de levar as pessoas, levantar até as pessoas mortas lá no cemitério e fazer não sei o que com elas. Nossa, eu entrei no tribunal, eu vi uma história.
Mas, queridos, eu tremia nos joelhos e eu dizia, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. E sabe, eu tinha numa bolsa 7 livros, Jesus é o nosso destino. E havia 9 pessoas assistindo no tribunal a interrogação. Aí eu disse no final, eu disse para eles, olha, eu perdoo essas pessoas e eu quero entregar um livro para vocês, Jesus é o nosso destino, vocês aceitam? Eles aceitaram. E 2 ficaram sem, e daí disseram, a senhora tem mais em casa? Vai lá buscar para nós. Então, eu fui levada para o tribunal porque Deus quis alcançar aquelas pessoas. Muitos missionários retornam enfermos, depressivos, e às vezes não têm a compreensão da igreja e da organização missionária no Brasil, ou em outras nações, porque eles não sabem das lutas espirituais. E nós as conhecemos de frente. Eu digo, olha, eu conheci o diabo assim, de frente. O convite dos europeus é um convite de parceria. Eu já estou acabando agora, Mayra. Olha, o clamor dos europeus é, venham, ajudam-nos. Eu trabalhei sempre com os europeus, em toda a Europa. Os europeus conhecem a cultura, conhecem a língua, eles sabem das dificuldades, eles sabem do que dá certo, o que não dá certo. E se nós chegamos e os ajudamos a fazer o trabalho, nós vamos ganhar anos de ministério. Se você for para a Europa começar um trabalho do zero, eu digo para você, você precisa 20 a 30 anos para ter um grupinho. Se for, não se reunir com os brasileiros e dizer que é isso que você foi fazer, né? Mas se você trabalhar com os europeus, você vai ganhar esse mesmo resultado em 4, 5 anos, porque eles já estão lá, já estão trabalhando, você entra, você ajuda. É assim que nós trabalhamos como missão no Brasil, porque eu trabalhei com os europeus e eu digo, vou ao Brasil buscar gente que venha trabalhar com os europeus. O tempo da Europa é hoje. Para ganharmos tempo ao fazermos missões na Europa, é fundamental trabalharmos em parceria com as igrejas e organizações missionárias que estão lá. Esses irmãos são uma minoria, são poucos. Em Portugal, 0,6%. Na Alemanha, não são 2% envolvidos na grande comissão. E os 19 países que não têm 1%. Mas se a gente vai lá e ajuda esses, porque eles sabem, porque a gente vai animá-los, vão trabalhar mais ainda, porque eles querem a nossa ajuda. É bom trabalhar bem com quem conhece a língua, a cultura, os costumes, e pode dizer, peraí, cuidado, não faça isso agora. Eu trabalhei dezenas de anos nos países europeus, e eu estou disposta, eu queria estar lá, eu queria 150 anos de vida, mas Deus não vai me dar esses, porque eu queria voltar à Europa, iniciar tudo de novo. A Europa precisa de gente igual a Jesus Cristo. Isso faz a gente depender dele, faz andar com ele, se revestir com tudo que ele tem para nós, e ele vai conosco alcançar essas pessoas. Através de parceria com os europeus, nós unimos conhecimento, experiência e capacidade. Por isso, a gente vai mais longe em menos tempo. Queridos, isso é... Eu queria contar muitas experiências minhas na Europa, não deu, mas eu estou feliz com o que eu pude transmitir. A minha oração é que Deus chama vocês para servi-lo na Europa. A Europa precisa urgente de ajuda. Os europeus clamam. O Horst Engelmann esteve há 10 ou 15 anos aqui no Brasil, num congresso de povos e línguas, e ele, numa altura, falar da Europa, ele se ajoelhou e chorou. Ele falou, venha, ajudam-nos. Olha, um alemão, né, Mayra? Se ajoelhar e chorar e dizer, venha, ajuda-nos, você sabe o que é isso? Só pode ser de Deus, né? Quebrantamento. Para os europeus, eu tive com liderança europeia, falando em parcerias, eles disseram, Liane,
Sabe, a gente fez missões em todo mundo, é tão difícil agora receber missionários e fazer erros. Esse é o nosso problema, nós temos medo dos erros. Eu digo, não, vamos fazer erros juntos, vamos se perdoar e vamos continuar. Porque isso é normal. Queridos, agora a palavra é com a Mayra. Senão eu falo até amanhã cedo. Não, você vai continuar falando, eu só vou fazer as perguntas, mas muito obrigado. É muito comovente, muito emocionante te ouvir. E eu queria aproveitar para te contar que temos pelo menos um ouvindo a gente que está indo para a Europa, se Deus quiser, ouvindo esse chamado que é o Daniel Bovo, pastor Daniel Bovo, nosso professor. Se Amém. Deus permitir, vai estar esse ano ainda chegando lá na Itália. Mas vamos às nossas perguntas. São várias, né? Amém. Eu queria começar, Liane, uma pergunta: quais são os 5 países ou regiões mais necessitadas na Europa hoje? Olha, todo lugar é necessitado. Todo lugar. Todos os países são necessitados. Tem os 19 países, mas, queridos, em todos os países, pelo secularismo que invadiu muito a igreja também, em todo o país. Se Deus te mostrar, Deus nos chama e nos mostra, olha, vá servir naquele país, aprender essa língua, amar esse povo como eu amo, né? Então, eu diria, olha, Mayra, é difícil dizer país, porque em todo lugar faz falta. Verdade. Aí, para o pessoal ter uma ideia, qual o custo de um missionário brasileiro na Europa? Quais os requisitos para visto? Quais são possíveis agências ou organizações parceiras na Europa? Ou até como a organização que você dirige trabalha? Sim. Olha, nós temos que contar a Europa é primeiro mundo, né? Eu vi muitos brasileiros que chegaram bem dotados, com muitos dons e talentos, mas o problema é faltou o preparo, porque os europeus têm o preparo, né? Eu não gostaria que nós sofrêssemos por falta de preparo. É preciso ter um curso teológico. Por exemplo, nós que enviamos em parceria com os europeus, precisa ter uma formação teológica, precisa ter uma igreja que envia, um curso profissionalizante, porque pode um dia, nessa pós-pandemia, a igreja brasileira não poder sustentar mais. A gente vê a possibilidade daí como na parceria. Precisa ter o curso da MEAB, por exemplo, que eu conheci, que eu aprecio, para trabalhar com muçulmanos. Precisa ter um curso, o Ricardo Agreste é muito bom nesses cursos de plantação e revitalização. Preciso fazer perspectivas, né? Então, eu vou me preparar bem para chegar ao nível dos europeus para isso não ser um empecilho para eles, para nós podermos trabalhar juntos. Então, o curso teológico, eu digo, um curso bíblico, numa escola, ali tem o seminário da Juvep, tem outros, um curso bíblico, depois o perspectivas, preparação para trabalhar com muçulmanos, implantação e revitalização nem é tão necessário, porque a gente tem uma experiência na igreja que a gente trabalhou, então lá a gente vai somar com os europeus, né? Então, mas é preciso, se sacrificam aqui que vocês vão ganhar lá, vão ganhar. Nós mesmos temos também o curso de preparo missionário transcultural, a gente prepara também para esse tipo de ministério. O que eu te perguntei são os custos, os custos para um brasileiro, para uma família brasileira trabalhar na Europa. Ah, os custos? Isso. O dinheiro? Isso, sustento. Depende, eu digo assim, depende em que país, em que cidade que a gente vai trabalhar. Eu vou dar
uma ideia para você. Se você mora nos arredores de Lisboa, você vai ter um preço bem mais elevado do que se você mora lá no interior, numa cidadezinha, vai ter um outro preço. Então, cada lugar tem o seu preço, entende? Não dá para dizer assim, eu preciso tanto. Eu digo, para começar, os brasileiros precisam contar 1.500 euros para sair do Brasil. 1.500 é o mínimo dos mínimos para um casal, para uma família, o mínimo. 1.500 euros, mas dali para cima tem que contar mais, né? Para poder se instalar lá. E, de preferência, numa cidade grande, não, porque daí vai precisar 3, 4, 5 mil euros, né? Outra pergunta bem interessante, Liane, é que o pessoal está querendo saber, através da universidade, tem entidades que trabalham com evangelização de universitários, tem entidades no Brasil que enviam esse tipo de missionário para universidades europeias. Como é o trabalho assim de evangelização de universitários? Tem em toda a Europa trabalho universitário. Em Portugal é chamado GBU, né? Mas cada país tem o seu nome. Eu tenho certeza que tem condições de fazer um trabalho entre universitários. Ali precisa fazer o contato com o grupo de crentes que tem na universidade e ver como que pode apoiar esse trabalho, né? Mas eu lembro de universidade alemã que me convidavam às vezes para falar num grupo, mesmo em Portugal, no GBU, convidavam para falar sobre um tema que os estudantes queriam. Então, há essa condição, há você ter a vontade de trabalhar com os universitários lá, tem essas condições. Mas daí, vendo a universidade e vendo lá se tem um grupo universitário bíblico, né? Mas tem. Basicamente, o que a gente pode compreender do que você está falando é que a Europa não é assim simplesmente chegar, exige um preparo, exige uma predisposição muito grande, né? E com isso, eu queria colocar mais uma pergunta, que é a questão da língua. Você já falou para aproximar as pessoas, mas assim, não só para isso, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a questão da língua, que o europeu não gosta, embora ele aprenda, ele não gosta muito de falar inglês, que é língua de turista, né? Explica para a gente um pouquinho essa importância, novamente, de aprender a língua, por favor. Olha, eu digo para vocês de coração, a disposição de sair do Brasil já precisa ser que vocês aqui já aprendem a língua que vocês vão servir lá, e depois fazer mais um ano lá, a língua do país, né? Pegar um ano, porque nós, por exemplo, a MEP fecha um acordo com os parceiros europeus, e lá nesse acordo nós colocamos, por exemplo, um ano de estudo da língua, adaptação à cultura, colocar os filhos na escola, mobilar uma casa. Então, é preciso estudar. E olha, queridos, se eu posso dizer para vocês de coração, vão a Portugal, estuda o português dos portugueses. O dia que você sair de Portugal, os portugueses vão dizer, não vão, porque você é dos nossos. Tá? Por amor ao povo, mas vão já. Eu diria assim, o level A2, que é mais ou menos comunicando já alguma coisa. Para vocês terem ideia, nós temos um casal que saiu para a Alemanha, que a Mayra sabe que é difícil o alemão. E eles estudaram aqui 2 anos alemão. E saíram e estão lá estudando um ano de alemão, né? Por quê? Porque essa base só é para entender lá alguma coisa e falar algumas frases, para não serem vendidos. Então, é uma prioridade. Se você ama o povo, vá daqui já falando a língua em parte e aprenda um ano lá. Diz, olha, mesmo que você for fazer um trabalho com a tua igreja na Europa, chega lá e descanse, aprenda a língua e aprenda ela bem para servir aquele povo.
tá? Muito bom. E, Liane, com relação à Missão Esperança para a Europa, você tem alguma coisa assim, vagas, oportunidades que você queira divulgar para a gente? Se alguém está ouvindo, quer ir para a Europa, tem alguma coisa para... Olha, Mayra, nós trabalhamos assim, eu diria, entra na nossa página lá, nós fizemos uma página só informativa. Lá tem tudo, quer conhecer a missão, está lá tudo. Até a avaliação, como é que é a avaliação, está tudo lá, está tudo lá. E eu digo para quem me contata, olha, leia tudo na página e depois você vem falar comigo, porque daí as perguntas são pequenininhas, né? Então, entram na página www.esperancaparaeuropa.org, vejam lá o que... Agora, alguém já ouvi dizer, Liane, mas é um preparo, um exagero. Eu digo, não é exagero. Eu quero você lá, sentado com os europeus, a dizer, esse é um dos nossos. Entendem? Porque eu sei o quanto custa a gente ganhar isso, mas quando ganha é um diploma, né, Mayra? É verdade, é verdade. E a gente também passou por experiências assim na Alemanha, nossa casa também era muito aberta. Eu fazia maionese brasileira para os alemães com linguiça alemã. E eles gostavam muito e vinham até hoje, toda vez que a gente está lá, eles vêm muito na nossa casa. É uma coisa que alemão não faz, de vir sem avisar, né? Sem ligar antes. E a gente fica muito feliz. Eu queria te agradecer, viu, Liane? Foi um prazer, um privilégio poder ouvir um pouquinho da sua história. Foi muito edificante para todos. E para quem está nos ouvindo, que ainda não conhece o seminário, nós temos... estão pedindo para eu falar em alemão. Depois eu me despeço da Liane em alemão, tá bom, gente? Eu tenho vergonha, eu só falo alemão ou na minha casa ou na Alemanha. Ei, Mayra, eu quero agora, com mais tempo, entrar e ler mais na página de vocês, na Juvep, ler como é que funciona, o que estão a fazer, tá? Porque eu conheço pouco. Eu estou no Brasil desde o final de 2012, depois sou da CEPAL, mas a fundar a missão aqui em Curitiba, liderar a equipe, não... É tudo muito trabalho, ver com os candidatos. Nós temos agora 2 casais fazendo a candidatura, um vai começar, está começando, o outro já está mais adiantado, que querem ir para a Europa também. Então, é bastante trabalho, mas graças a Deus, que Deus chame, né, Mayra? Que Deus chame, porque eu digo para vocês, se você... João 15:16, escreva isso bem grande na tua Bíblia na frente. Eu te escolhi e te enviei. Não fui eu que fui. Ele me escolheu e me enviou para que eu vá e que eu dê fruto e fruto que permaneça, né? Então, escrevam isso daí na Bíblia de vocês lá na frente. Deus me escolha, me envia, Senhor. E Deus vai fazer. Olha, Mayra, muito obrigada. Desculpa, porque eu falo mesmo, né? Um prazer, Liane. Muito obrigado. E olha lá, assim, no nosso Instagram, todas as nossas mídias são @seminariojuvep. Você está muito convidada, muito bem-vinda. E para quem está interessado numa boa formação, nós temos o curso para o missionário transcultural. Dá para mandar lá para vocês. Quantos anos é a preparação lá? O transcultural é de 1 ano e a formação ministerial em teologia e missões são 3 anos e mais 1 ano de especialização. Olha que bom. Sim. É bom saber, eu preciso ler mais. Estamos em promoção de matrícula, aproveite. Ótimo, se quiser nos mandar alunos, estamos Sabe, em promoção Mayra, de matrícula. os profissionais que nós mandamos para a Europa, eles têm que fazer 1 ano. E eu acho que esse ano de vocês, porque ele foca o transcultural, seria importante. Vamos ver lá o que Deus quer nessa parceria. Vamos conversando, sim. Se Amém. precisar com uma ajudinha do alemão, a gente dá uma forcinha. Tá bom? Muito obrigada, Liane. Deus abençoe. Amém.
Foi um prazer. Prometido. Sejam abençoados e todos aqueles que nos assistiram, né? Um Amém. beijo. Um Faltou beijo. oração em alemão. Olha, pode começar a aprender. Pronto, já falei. E agora a Liane traduz. Faltou a oração em alemão. Não, eu já falei. Já tá bom, já tá bom. Tá certo? E a câmera da Liane sumiu. Mas a gente pode orar ainda para terminar, né? Isso. Então, ore, Thomas, por favor. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für diesen wunderbaren Abend mit all den Studenten, die den Kurs jetzt angesehen haben. Wir bitten dich auch, dass du Liane und ihre Arbeit wirklich segnest, dass du Jugendliche für die Arbeit in Europa berufst, dass du auch dort deinen Willen tust, Herr Jesus, dass Menschen dich kennenlernen und dich lieben lernen. Vielen Dank, Vater, für deine Gnade, dass wir dich kennen dürfen und deine Liebe auch weitergeben dürfen. Amen. Amém. Amen. Não entendi nada, mas fiquei toda arrepiada. Não ouvi nada. Deus abençoe. Não entendi o amém. Boa noite. Até mais, Tchau, gente. Até o Boa próximo. noite. Tchau. Deus abençoe. Foi muito bom. Tchau, Sabá. Bom te Tchau, ver. Tchau, Mário. Bom te ver, Sabá. Obrigada pelo convite. Tchau, Joana. Estaremos juntos. Viu aí?